Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje temos a aula Bases do Xadrez, em que a gente vai falar sobre o princípio das aberturas. Com vocês, Hilton. Olá pessoal, meu nome é Hilton e junto com o professor Olavo a gente coordena o projeto de extensão, Xadrez nas escolas, e aqui o Clube de Xadrez do FVJM. Sejam bem-vindos ao nosso clube. Com vocês então, o nosso bolsista Enzo, para a gente dar início já. Boa noite pessoal, eu sou o Enzo, sou bolsista do projeto Xadrez nas escolas e sou professor do Clube de Xadrez, o FVJM. E a gente vai começar essa semana a dar as aulas sobre as aberturas, né? Para aumentar o repertório de aberturas dos membros do clube. E antes disso, como primeiro passo, eu vou ensinar os princípios das aberturas, né? O que é a abertura? Só interrompendo o Enzo rapidinho, então quem ainda não sabe a parte básica, quem não sabe mover as peças de xadrez, eu vou deixar aqui no card do nosso canal um link para a lista, né, para vocês maratonarem a nossa oficina Xadrez do Zero. Quando eu subir essa aula, eu vou colocar um link para essa maratona de Xadrez do Zero lá para vocês acompanharem. Obrigado, Olavo. Aí, dando continuidade, o jogo de xadrez é dividido em 3 partes, basicamente. A abertura, o meio-jogo e o final. E a abertura são os primeiros lances em que ambos os jogadores estão tentando desenvolver suas peças. O que é desenvolver a peça? É tirar ela da casa inicial, da casa que ela nasce. E a abertura, para ela ser bem executada, ela tem 3 princípios básicos. O primeiro princípio básico da abertura é chamado de controle do centro. Por que controle o que é o centro do tabuleiro? São esses 4... Todo mundo está vendo minha tela? Sim. São essas quatro casas, o centro do tabuleiro. E o centro estendido vem até essas 2 casas em vermelho. E é importante que o jogador ele tente controlar essas casas no início do jogo, na abertura. Como que ele faz isso? Como que ele consegue controlar essas casas? Ele pode tanto controlar ela fisicamente, colocando uma peça na casa, no centro, em alguma dessas casas, ou ele pode controlar a distância. Algumas peças, as peças atacam casas em que elas não estão. Então, você pode controlar a distância, você pode ter uma peça atacando alguma dessas casas, impedindo que a peça adversário ocupe essa casa. Esse é o primeiro princípio, controle do centro. É muito importante. E depois eu vou mostrar por que é importante, o que acontece se, por exemplo, o adversário negligencia algum dos princípios da abertura. Por exemplo, eu estou de brancas aqui, eu vou jogar o primeiro lance da partida. Um lance super normal de se fazer é o lance E4. Por quê? Lembra do centro? Eu avanço o peão do rei 2 casas. O peão, ele está controlando o centro fisicamente. Ele tá ocupando a casa do centro. E como o peão ele ataca na diagonal da casa da coluna adjacente, ele está controlando uma casa do centro e outra casa do centro expandido, né? Do centro estendido. Então, esse lance ele contribui para o primeiro princípio da abertura, que é controle do centro. Por exemplo, um lance que não faria sentido no aspecto da abertura seria, por exemplo, o lance H4. Esse lance não faz sentido quando se fala em abertura. Por quê? Esse lance não contribui em nada para o controle do centro. Ele não coloca nenhuma peça para atacar o centro, não ocupa o centro com nenhuma peça. Tudo bem, pessoal? Enzo, você pode abrir o microfone e falar aí, gente. Posso pedir para você fazer algumas jogadas para eles verem como que é importante controlar o centro? O que acontece se o adversário não controla o centro? Eu ia explicar os 3 princípios e aí mostrar isso, entendeu? Então tá. Porque daí eu pedi fazer uma sequência de jogadas, o que acontece quando um não controla o centro. Mas pode ir então. Eu ia fazer isso.
Aí, pessoal, esse é o primeiro princípio, controle do centro. É aconselhável você, é muito aconselhável você tentar controlar o centro. Você lutar pelo centro, você não deixar o seu adversário tomar conta do centro sozinho. Tem que estar, tipo assim, os dois ali, um tentando tomar o centro do outro. Por isso que uma resposta muito comum ao lance é 4, agora é a vez das negras. Uma resposta muito comum ao lance é 5. Por quê? Assim como as brancas, as negras controlam o centro, ocupando uma casa do centro com a peça, e também controla uma casa do centro. Esse lance aqui, ele desencoraja as brancas a fazer o lance D4, porque assim esse peão poderia ser capturado e desestabilizaria o centro das brancas. Então, esse lance aqui controla o centro, tanto fisicamente como a distância, digamos assim. Mas há outras formas de controlar o centro. Por exemplo, as respostas... Existem muitas respostas, por exemplo, a distância. Sem necessariamente colocar... Existe essa defesa aqui, ó, que controla também o centro. Veja que esse peão, apesar de ele não estar... Ele está no centro expandido, mas a principal função dele é controlar a casa do centro de fato. Existem outras também que até essa aqui também é uma forma de defender o centro. Existem formas também de defender o centro à distância, como, por exemplo, são chamadas as aberturas hipermodernas, né, que visam controlar o centro à distância. Como, por exemplo, essa defesa aqui, chama defesa Nizovic. O cavalo não tem nenhuma peça no centro, ocupando o centro fisicamente, mas o cavalo, como o movimento dele é em L, ele está controlando 2 casas do centro. Então, esse lance, ele segue esse princípio da abertura de controlar o centro. Não é só com peões. Agora, por exemplo, se esse lance aqui também controla o centro, com o outro cavalo. Controla, inclusive ataca o peão, né? Só que esse lance permite as brancas a avançarem o seu centro com esse lance E5, né? Fazendo as negras moverem esse cavalo. Daí, porque ele está sendo atacado agora. Então, esse é o controle do centro. É muito importante, o controle do centro, como eu já disse. E agora a gente vai para o segundo princípio da abertura, que é o desenvolvimento rápido e gradual das peças. Ele tem que ser rápido, mas ele também tem que ser gradual. E agora vamos voltar de novo a esse lance. O que é desenvolver as peças primeiro? Como eu disse, é tirar as peças das casas iniciais. O cavalo ele nasce na casa de G1, você tem que desenvolver ele, colocar ele numa casa em que ele vai ser mais ativo. E assim você tem que fazer com as outras peças. E por que eu falo de forma gradual? Porque você tem que começar das peças menores, desenvolver as peças menores. Eu falo as peças menores tirando os peões. Tudo bem? Você tem que começar das peças menores para as peças de maior valor. Então, você começa dos cavalos e dos bispos. Depois você desenvolve as torres. E depois você desenvolve a dama. Existe uma jogada muito, muito clássica assim, no xadrez, que é jogar o lance E4. Aí, quando as negras respondem com E5, as brancas respondem com o lance dama H5. Tenta geralmente fazer um mate que chama mate do pastor, só que esse lance chama ataque da dama rebelde. Porque dama rebelde, porque ela se desenvolve muito cedo. Então você antes de desenvolver os cavalos e os bispos e as torres, você desenvolve a dama. Então quebra esse princípio de desenvolver as peças rápido e de forma gradual. Porque a dama ela é uma peça muito, muito valiosa. Ela tem uma capacidade de movimento muito grande. Ela se movimenta para qualquer direção e quantas casas o jogador puder mover, entendeu? E você colocar ela em perigo muito cedo pode acabar
estragando o seu jogo. Alguém levantou a mão? Isso, sou eu. Lá na nossa oficina Xadrez do Zero, a gente fala um pouco sobre o valor das peças. E realmente está relacionado com o poder de mobilidade dela. É como se fosse apostar corrida, né? Quantos movimentos preciso para uma peça atravessar o tabuleiro, né? Chegar do outro lado do tabuleiro. Então, você vê que o peão ele vai andando de um, inicialmente 2, ou pode ir de 1 em 1, então ele demora a chegar do outro lado do tabuleiro, então ele tem um menor valor. Então, é atribuído ele um valor 1. E assim por diante. A torre e o cavalo, o bispo e o cavalo têm valores parecidos, e a torre tem um valor um pouco maior que o bispo e o cavalo, por exemplo. E a rainha, né, a dama, como ela tem um movimento combinado de uma torre e de um bispo, ela tem um maior valor tabuleiro, que é 9. Só não é maior do que 2 torres, né? A torre é atribuída valor 5, porque 2 torres somam 10 e 2 torres sozinhas conseguem dar mate no rei adversário, né? A gente falou isso também lá nos princípios, no xadrez do zero. Então, assim, quando ele fala sobre valor e desenvolver primeiro as peças menores, lembrem que bispo e cavalo tem valor 3, ou alguns falam 3,5. A torre tem valor 5 e a dama tem valor 9. Já o rei é valor incalculável, né? Porque você não perde o rei. Então, já é dito que o valor é infinito, então... Você perde o jogo. Você perde o jogo se você não proteger o seu rei. Então, isso tudo a gente falou naquela oficina que eu citei já aqui. Vai estar no card desse vídeo. E dando continuidade ao segundo princípio, que é o desenvolvimento rápido das peças, por que esse lance ele é bom, esse E4? Se você for jogar, por exemplo, online, numa plataforma como o Lichess, em 90% dos jogos, você vai se deparar com os lances ou E4, peão para E4, ou D4. Por quê? Esses lances, eles são muito plásticos, além dele defender o centro, né, controlar o centro, ele abre caminho para o desenvolvimento rápido das peças. Veja que esse bispo, agora, no próximo lance, ele pode sair da casa inicial dele, ou seja, eu posso desenvolver esse bispo para uma casa que ele vai ser mais ativo. E aí, vamos supor que as negras jogaram E5, eu vou dar prosseguimento ao segundo princípio. Eu já cumpri, estou cumprindo o primeiro princípio, por enquanto, que é de ocupar o centro. E agora o segundo princípio, por exemplo, vou jogar o lance cavalo em F3. Eu desenvolvi o meu cavalo, tirei ele da casa inicial dele. E eu fiz isso fazendo outra coisa também. Eu ataquei esse peão, que ele tá desprotegido. Lembra que o rei ele se move para qualquer direção, mas ele se move apenas uma casa. Então eu ataquei esse peão. E aí vamos supor que as brancas elas resolvem desenvolver uma peça também. Vai tirar o cavalo da casa inicial e levar para C6. Então, dessa forma, ele desenvolveu essa peça, ajudou a controlar o centro com o cavalo e defendeu o peão que outrora estava atacado. E aí, é a vez das brancas de novo. Vamos dar prosseguimento àquele segundo princípio, que é o desenvolvimento rápido e gradual das peças. Como posso desenvolver uma peça aqui? Com o lance, tirar o bispo daqui. Aí eu posso tirar para alguma dessas casas. Vamos lá. Se eu tirar para A6, ele vai ser capturado pelo peão. Eu vou entregar material sem nenhum ganho. Se eu tirar para E2, posso, mas é uma casa em que o bispo ele não vai estar bem posicionado. Isso aí já entra no conceito de atividade das peças, né? De peças em casas ativas. Então, se eu tirar o bispo para D3, ele vai estar na frente desse peão, esse peão não vai poder avançar, vai atrapalhar meu jogo. Então, sobra as casas C4 e B5. Qualquer uma dessas casas eu posso levar meu bispo. Fica a cargo do jogador mesmo. E aí, vamos supor que eu tiro a casa, o bispo para a casa B5. Essa é chamada abertura Rui Lopes, até apareceu aqui, ó. Abertura Rui Lopes. E aí, eu estou cumprindo
esse princípio de desenvolver as peças rápido. Eu já desenvolvi 2 peças e estou ajudando a controlar o centro. Veja que o cavalo está controlando o centro, o peão. E beleza, estou cumprindo tranquilo esse segundo princípio de desenvolver as peças. Já vou mostrar o que acontece se o jogador não cumprir esse princípio. E aí, o que leva para o nosso terceiro princípio, que é proteger o rei. Eu preciso proteger o rei o mais rápido possível. Por que proteger o rei? Como assim? O rei nasce atrás de uma fileira de peões. Sim, mas esses peões eles precisam sair. E sendo assim, se esses peões saem, o rei fica no centro do tabuleiro, onde ele pode ser atacado. Ele pode ser atacado pelas peças adversárias. Então eu preciso tirar o meu rei do centro do tabuleiro o mais rápido possível. E existe um movimento para isso, que é um movimento especial, que é o único movimento em que se movimenta 2 peças ao mesmo tempo. Esse movimento chama rock. Vou explicar o rock rapidinho. É quando eu não tenho nenhuma peça entre o meu rei e uma das torres. Pode ser tanto essa torre, a torre da casa de H1, quanto a torre da casa de A1. Quando eu não tenho nenhuma das peças, porque eu já desenvolvi elas já saíram da casa iniciais, eu posso fazer um movimento em que eu meio que troco o rei e a torre de lugar. E com isso eu protejo meu rei. Eu tiro ele do centro do tabuleiro em um movimento só e deixo ele tranquilo no canto do tabuleiro, atrás de uma fileira de peões, para proteger ele. Esse é o terceiro princípio, proteção do rei. De certa forma, dar o rock, executar o rock rápido. Então aqui, por exemplo, vamos supor que é a vez das negras. Elas jogam para desenvolver uma peça também. Elas jogam o lance, vamos supor, bispo C5. Um lance que desenvolve a peça, beleza, desenvolveu o bispo. Agora é a vez das brancas. Veja bem, eu já tirei meu cavalo e meu bispo. Eu deixei o caminho entre meu rei e minha torre livre. Eu posso agora executar o rock. Tem algumas regras para poder executar o rock, que eu já vou falar. E aí, o lance natural para fazer, para eu cumprir com esse terceiro princípio da abertura, ficar belezinha com o meu jogo, é mover o rei 2 casas em direção à torre, que ela vai automaticamente vir pro outro lado dele, ó. Veja bem. Vocês viram, né? Eu movi o rei 2 casas e a torre se moveu para a casa imediatamente à esquerda dele. Alguém quer falar? Isso. Pode falar lá. Isso aí no caso de uma partida online e uma plataforma eletrônica. Quando você estiver fisicamente, né, frente ao seu adversário, lembre que o movimento você deve iniciar com o rei, né? Porque, por exemplo, em campeonato, se você toca primeiro a torre e coloca a torre ali na casa para depois pôr o rei, o seu adversário pode argumentar com o juiz da partida que você fez um movimento de torre. Então, o correto é você move o rei para depois alocar a torre. O Glauco está até aí, ele pode até falar mais detalhes aí, ele é árbitro, né? Exatamente. Por exemplo, se eu tenho que pegar o rei e movimentar 2 casas. A casa de destino do rei é essa, e a casa de destino da torre é essa. Se eu pegar a torre e mover ela para a casa de destino, achando que o rei vai pular para o outro lado, vai dar errado, quer ver? Ó? Aí, ó. Não deu certo. Eu tenho que pegar o rei e mover, que aí a torre vai para casa imediatamente à esquerda. Existem umas regras para poder executar o rock. A primeira, eu já falei que não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre. A torre que vai executar o rock. Se eu for fazer com essa torre à direita do rei, não pode ter nenhuma peça aqui. Se eu quisesse fazer com o rock com essa torre aqui, eu poderia. Só que eu teria que tirar essa dama, teria que tirar esse bispo daqui, teria que tirar esse cavalo daqui. E deixar o caminho livre. A regra do rock é sempre mover o rei 2 casas em direção à torre e passou a torre por cima para a casa imediatamente ao lado do rei. Outra regra do rock é eu não posso ter feito nenhum movimento
com o rei que eu vou executar, com o rei, né? E nem com a torre que eu vou executar o rock, seja com essa torre ou com essa. Se eu quiser fazer o rock com essa torre, eu não posso ter executado nenhum movimento com ela. Se eu, por exemplo, gasto um movimento aqui, aí, por exemplo, o adversário faz esse lance, aí eu volto a torre para cá, aí ele faz esse lance. Aí agora eu quero fazer o rock, ó, tá tudo belezinha aqui? Não, porque eu já movimentei essa torre, ó. Olha, o programa nem me deixa colocar o rei aqui mais, porque agora já era esse rock. Então essas são as regras do rock. Eu esqueci alguma? Acho que não, né? As casas entre o movimento do rei e da torre não podem estar em ataque, né? É verdade. O caminho do rei. O caminho que o rei vai percorrer, que são essas duas casas, ele não pode estar sob ataque. Então, por exemplo, se tem alguma peça atacando alguma dessas casas, eu não vou poder executar o rock, a menos que eu bloqueie esse ataque ou capture a peça que está atacando a casa. Deu para entender? Por exemplo, deixa eu ir no editor de tabuleiro aqui. Veja bem, aqui, ó. Esse bispo é um bispo das negras. Ele está enxergando até essa casa aqui. Ou seja, a gente fala que ele está atacando essa casa. Meu rei não pode passar por aqui para dar o rock. Eu tenho que bloquear esse ataque. Agora a visão desse bispo vai até esse peão. Agora eu tenho um caminho livre para dar o rock. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Pode levantar a mão e perguntar, gente. Igual eu falei, a interação aqui, a gente. Alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a abertura? É hoje. Boa noite, pessoal. Cheguei um pouco atrasado aí, que eu estava com o menino fora. Boa noite, Enzo. Eu não cheguei a perceber se você comentou sobre a questão do espaço e tempo, ou se você vai comentar ainda. Espaço e tempo? Na abertura, né? Você não perder tempo movendo uma mesma peça duas vezes, ou coisa assim. Sim. E a questão do espaço também, de ganhar espaço, né? Igual você falou, posicionar as peças na casa correta e ganhar espaço para poder soltar as outras, né? Sim, ele não falou sobre repetição de movimento, mas ele já subentendeu questão do tempo, né? De desenvolver as peças. Né? Eu citei que, por exemplo, o lance E4, ele controla o centro, né? Correto. E um lance de resposta das negras, todo mundo vai lembrar aí que eu falei, como, por exemplo, cavalo F6, a defesa Alekhine, né? Ele permite às brancas ganhar espaço no centro e avançar o peão. Exato, porque o peão aí, na verdade, porque se a gente dividir o tabuleiro ao meio, nós temos a ala de defesa das brancas e a ala de ataque em cima, e vice-versa para as negras, né? Então, o peão, quando ele passa para a quinta linha, ele está ganhando espaço, ele já está invadindo o espaço de defesa das negras, né? Então ele ganha mais espaço para posicionar suas peças, né? Sair suas peças, ganha uma casa a mais ali. E além de fazer as negras perderem o tempo de mover o cavalo pela segunda vez na abertura, porque agora o cavalo está atacado pelo peão, ele vai ter que tirar o cavalo, provavelmente, para não perder o cavalo, né? E esse cavalo vai ter que sair daqui e possibilita as brancas colocarem mais um peão no centro. Isso. Enzo, Pode falar, Letzlan. Enzo. Então, essa questão aí do desenvolvimento do centro não, mas quando você fala do desenvolvimento rápido e gradual, ela é um tanto quanto relativa, né? Porque quando você avançou esse peão mais uma vez, você movimentou a mesma peça duas vezes, e mesmo assim ainda foi positivo para as brancas. Foi positivo porque eu fiz um movimento em que com o peão, que é uma peça que vale 1 ponto, ele vale pouco, eu ataquei uma peça de valor maior. Eu ataquei o cavalo. E esse movimento que ele fez de novo com o cavalo foi totalmente passivo, enquanto o movimento que eu fiz com o peão foi ativo, entendeu? Eu fiz um movimento para atacar o cavalo dele e ganhar espaço no centro.
Entendeu? Entendi. Mas se as negras respondem... Primeiro ela vai ter que tirar o cavalo, já vai perder Sim. tempo. Mas depois, se ela responde com D5... Depois... Isso. Não, não, primeiro as brancas vão jogar, entendi. Aí é a vez das brancas, entendeu? Uhum. Aí tem vários lances que eu posso fazer aqui. Eu posso tanto colocar outro peão no centro, como desenvolver também aqui. Posso envolver, entendeu? É bom, inclusive. A questão é que sempre que é meio que um cacoete assim da abertura, que sempre que o seu adversário permite você colocar 2 peões no centro, geralmente a gente aproveita essa oportunidade e coloca 2 peões no centro, porque aí você tem controle do centro de muitas casas no centro, entendeu? Por exemplo, existe uma defesa que chama defesa Caro-Kann. Ela é jogada em resposta ao lance E4, com o lance C6. Esse lance permite as brancas colocarem 2 peões no centro. Se você tem a chance de colocar 2 peões no centro, é bom aproveitar essa chance. Porque às vezes facilita o seu jogo, dependendo do nível do seu adversário. Só que essa é uma defesa totalmente jogável, né? E muito jogada, inclusive pelo mestre internacional aqui de Montes Claros, o Roberto Molina, é a defesa que ele mais joga, né, o Glaicos? A caroca, como diz o Sim, Rafael. ele é um grande expoente da Caro-Kann, né? Ele gosta muito de utilizar defesa Caro-Kann. E a ideia dela é deixar as brancas controlarem o centro completo momentaneamente, para logo em seguida atacar esse centro com o lance D5. Então, esse avanço de peão para C6, ele serve como um apoio para o futuro avanço de peão em D5. E aí controla o centro. Aí aqui tem várias variantes, né? Tem a variante das trocas, em que as brancas capturam. E tem a variante do avanço, em que as brancas não capturam o peão, não vai para essa troca, e vai para o avanço, para E5, que geralmente é uma partida mais fechada, né? Em que tem pouco contato entre os peões. Alguém levantou a mão? Pode falar, Alexandre. Fui eu, Enzo. Ô, Enzo, se as brancas fazem essa abertura com E4 e as negras respondem com E5. Não, desculpa, E5 não, D5. Direto faz isso comigo, eu detesto isso. É a defesa escandinava. Se só nomenclatura. Se eu não capturo esse peão, geralmente eu me ferro. Mas eu fico revoltada, não sei como eu me defendo disso aí. Essa abertura, ela quebra um dos princípios, né? Que geralmente a ideia quando as brancas capturam aqui, as negras capturam de dama, geralmente, mas tem outros lances também, pode ser, as negras podem fazer lance cavalo F6, deixando para capturar esse peão de cavalo, mas aí, geralmente, as negras capturam de dama e quebram um dos princípios que é desenvolver a dama cedo, só que aqui, a dama, eu não tenho muitas peças envolvidas, então fica meio difícil de atacar essa dama, de prender essa dama. Então, geralmente a pessoa faz isso comigo, ela desenvolve a dama já de cara. E aí eu respondo com cavalo. Mas assim, cavalo em C3, né? Mas eu perco muito tempo depois para eu desenvolver minhas peças. Aqui você tem que se atentar aos princípios, né? Mas, Alexandre, eu não entendi você perder tempo. Desculpa, como você perde tempo? Você está desenvolvendo uma peça, atacando a dama, fazendo ele jogar com a dama de novo, mas você perde tempo desenvolvendo as peças. Por exemplo, ele vai ter que tirar a dama. Vamos que ele tire para a coluna E, dando cheque, ou E5 ou E6. Você pode desenvolver a sua dama, por exemplo, e oferecer troca de damas e continua ganhando tempo. Olha, veja bem, você vai ficar com 2 tempos à frente. Que aí você pode agora jogar dama, por exemplo, dama E2. Defende o cheque e, ao mesmo tempo, ataca a dama. Você está ofertando uma troca de damas, certo? Geralmente, nesse caso aí, que eles continuam nessa sequência. Eu coloco o bispo na frente do rei. Aqui você pode oferecer uma troca de damas, mas eu não faço muito, eu tento manter as damas no tabuleiro.
exatamente para punir, para tentar punir ele por por trazer essa dama muito cedo, entendeu? Ele ou ela. Aí geralmente eu bloqueio de bispo ou de cavalo. Faz muito tempo que eu não jogo essa variante, eu não lembro se o melhor era Tem de bispo ou de essa cavalo. possibilidade do bispo ou cavalo, Eu onde acho. você também está desenvolvendo uma peça, mas botando ela na posição de defesa. E igual ele estava falando de um lance passivo e um lance ativo. A dama é um lance ativo, porque ela contrapõe a outra dama, ele está atacando a dama, ele vai ter que tomar uma atitude, né? Então, se colocar a dama, por exemplo, e ele aceitar a troca de damas, você está desenvolvendo uma outra peça já ativamente, e você vai Sim. ficar com duas peças desenvolvidas contra uma desenvolvida das negras. O bispo seria preferencial aí, tá? Porque aí não tampa saída, Sim. o cavalo tampa saída. Aí, ó, você tem duas peças desenvolvidas, negros vai jogar e vai ficar com uma peça desenvolvida. Então, quer dizer, você continua com tempo a mais, e aí continua. E se ele não trocar, ele vai jogar com a dama de novo e você vai desenvolver um cavalo, por exemplo, e ficar com 3 peças desenvolvidas com ele só com a dama, entendeu? Também, assim, eu estava falando em perder uma tempo. das formas de defender isso, já atacando e mantendo a atividade. Agora, se você tampar de bispo, você deve pensar muito no D4 depois, atacando a dama. Sim. Se você tapa de bispo, vai vir um D4 aqui, atacando a dama. E liberando os bispos das casas negras. É outra forma também. Ou um cavalo também, né? Ou o cavalo F3 também, já ataca a dama. Um cavalo aqui. Também. Essa dama vai ser muito punida, entendeu? Ele vai perder muitos tempos com ela. E essa posição aí, antes do Enzo voltar, o apelido disso aí é cemitério de elefantes, né? Porque tanto o cavalo quanto o bispo das pretas, de um lado e do outro, estão na casa de nascença deles, né? Quando a gente fala que as duas peças não saíram, a gente fala que está ainda num cemitério de elefantes aqui ainda. Que o bispo e o cavalo não saíram da sua casa original das pretas quando ela faz esse movimento da dama por último aí. Tudo bem, pessoal? E lembrando esse cemitério, e voltando lá, quando joga dama também, tem uma outra situação, né? Em vez de ele tirar a dama, ele pode sair com o cavalo C6 e defender a própria dama. Aí, por exemplo, aí dama é 2, cavalo C6. Para ele também não perder tempo no desenvolvimento. Exatamente. Entendeu? Agora, você pode atacar de cavalo e vai ganhar o tempo na dama de qualquer forma. Então, assim, tem um monte de variantes, né? Agora o Enzo está mostrando aqui, a cada lance que você faz, dependendo da peça movimentar, é uma variante completamente diferente. Então, essas variantes também, elas são interessantes e é preciso estar sempre antenado com elas também. E a gente já anunciei para os nossos espectadores aí da sala, que vai assistir o nosso canal depois, a gente vai, durante esse mês, trabalhar várias aberturas. Hoje é o princípio bem geralzão, e nas próximas semanas a gente vai falar de aberturas específicas e estudar um pouquinho das variações dela. Sim, as variantes são muito importantes, né? Cada um responde de um jeito, aí você tem que estar bem antenado. Alguém tem alguma dúvida sobre algum dos princípios que eu citei? Se quiser, pode levantar a mão. Repete os 3 princípios, Enzo, para fixar bem. Então, vamos lá. O primeiro princípio, controle do centro, né? Como eu citei, você pode controlar o centro tanto fisicamente como à distância. O lance E4, ele controla o centro fisicamente, você põe um peão no centro. Mas, por exemplo, um lance como cavalo F3 também colaboraria para controlar o centro. O cavalo, ele controla o centro à distância. Esse aqui chama abertura hatch. E segundo princípio, né, desenvolvimento rápido e gradual das peças. Então, cada lance desenvolver uma peça, colocar ela numa casa importante, colocar ela numa casa ativa. Por exemplo, esse cavalo aqui, eu tenho 3 opções de desenvolver ele. A melhor, vocês já viram fazendo, né? A melhor é o cavalo F3. Porque aqui, esse cavalo, apesar dele estar controlando o centro, mas ele bloqueia a passagem do bispo e da dama das brancas. Então, ele acaba atrapalhando o jogo das brancas. E aqui, cavalo G3, ele acaba não conseguindo controlar muitas casas.
Tem um ditado que o Olavo gosta muito de falar, que é cavalo no canto, Olavo. É o desencanto. Só desencanto. Por quê? É o Hilton que gosta dos cavalos aí. Ó. Porque Eu que falo muito isso, cavalo no canto, só vamos fazer um negócio aqui. Esse cavalo aqui em E5, ele está controlando quantas casas? Vamos lá, o cavalo ele movimenta em L. Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o cavalo que a gente chama um cavalo polvo, né? 8 braços. E se eu pôr um cavalo no canto aqui, por exemplo, aqui em H3. 1, 2, 3, 4. 4 casas só, diminuiu pela metade, com o cavalo no canto. E aí, vamos mais para o canto ainda, vamos para H1. 2 casas apenas o cavalo controla. Então, quanto mais próximo do centro, melhor para o seu cavalo o desenvolvimento dele. Ô Enzo, você me permite também uma outra sugestão? Eu queria, não, naquele mesmo tabuleiro que você estava ali, tem como você selecionar as 4 casas centrais com a cor qualquer? Ok. Agora, com outra cor, usando Ctrl, Alt, você selecionar as casas em volta? Opa! As 12 casas em volta. Aqui? Em cima também? Não, aí não. Em cima. Mais 2 aí. C3, isso. Então, tem outra também teoria muito interessante, que é o seguinte. O que é centro e centro ampliado? A gente olha aí que as 4 casas centrais, D4, D5, E4, E5, formam o centro. Então, a gente imagina que a gente está numa batalha com nossos exércitos, e esse aí é o cume de uma colina que tem no meio do campo de batalha. E quem consegue atingir esse cume, né, ou controlar esse alto, ele leva vantagem em cima do adversário, porque quem ataca de cima para baixo faz menos força. Né? Então, esse centro é muito importante a gente levar para essa metáfora de uma colina. Né? Então, se eu estiver ocupando esse centro, eu vou estar fazendo menos força. Então, o centro é muito forte e, como o Enzo mostrou, as peças, quando centralizadas, elas têm sempre uma maior mobilidade do que quando elas estão no canto. E esse centro ampliado que o Enzo marcou com vermelho, a gente chama de centro ampliado, né? É o lugar ideal para eu posicionar minhas peças médias, como os bispos e os cavalos, que vão, assim, apoiar e atacar o centro ao mesmo tempo. Então, a gente não costuma sair com o cavalo para o canto, por isso também. O cavalo saindo para C3, F3, C6, F6, ele ganha uma maior mobilidade, e também os bispos sendo colocados, né, nessas casas, nessas casas do centro ampliado, eles trazem a vantagem de você estar controlando sempre uma ou mais casas centrais e apoiando as peças, os peões que nela você ocupa, porque a gente não ocupa com as peças médias, e sim com os peões, que formam, igual o Enzo estava mostrando um pouquinho antes, sempre que você tem a oportunidade, deve aproveitá-la para colocar peões no centro, e eles vão ser apoiados pelos cavalos e pelos bispos, que são as peças que a gente chama de peças médias, né? E já a torre e as damas são peças pesadas. Então, também, esse centro ampliado é uma visão também muito interessante, de você estar utilizando esse centro ampliado para posicionar, desenvolver suas peças médias. Então, sempre convergindo para o centro, os cavalos, né, de preferência, nunca jogando para o canto, porque você vai precisar deles. E, por último, eu gostaria também, se me permitem, a parte aqui, lembrar da aula do professor Gerson Pérez, que foi muito instrutiva, que ele deu uma formulazinha para abertura, né? Ele tem uma fórmula que ele criou lá, que eu vou até botar aqui no chat. Aqui, ó. Opa, peraí, entrou um N sem querer. Esquece o N. A é igual a CD mais ET. Esquece esse N aí. Ou seja, abertura, ele fala assim, abertura é igual a você ter um bom CD de música e ser amigo do ET de Varginha. Ou seja, abertura, nessa forma, abertura é igual centro e desenvolvimento, né? Você tem que controlar o centro, desenvolver as peças para locais corretos, para elas não serem atacadas prematuramente, e você tem que movê-las novamente, mas espaço e tempo. Então, como as brancas começam, a gente costuma dizer que elas têm um tempo a mais, né? Tem um tempo à frente das negras. Então, ela manter esse tempo, né, a mais, ela vai estar sempre atacando e tudo mais, então ela mantém o seu oponente na defensiva, com lances passivos, né?
e ela ganha espaço aos poucos, igual o Enzo já demonstrou aí. Obrigado. Obrigado você, Glaius. Bem Ô, lembrado. Letislane, realmente faltou a proteção ao rei, porque na verdade a proteção do rei, geralmente a gente costuma dizer que ela é o final da abertura, tá? Então quando você consegue fazer o rock, protegendo o rei e ligando as torres, uma torre apoiando a outra, a gente fala que é a transição da abertura para o meio de jogo, né? Mas os princípios, né? Tanto que tem gente que não roca, Letislane. Então, assim, não é que ele foge ao princípio. Existem muitas aberturas que a gente chama de irregulares, onde você deixa para rocar um pouco mais tarde. Nem sempre é obrigado a rocar na abertura, você pode esperar o outro rocar, ou se ele abriu a ala da dama, você vai rocar na aula oposta. Então, o rock, ele entra, sim, como princípio da abertura, mas ele não é um princípio mais, assim, tão obrigatório. Há muitas partidas que não há rock, só respondendo a pergunta da Letislane aí. Obrigado, Glaius. Obrigado. Então, alguém tem alguma dúvida nos princípios que eu citei da abertura? Ótima intervenção. E eu estava aqui, a gente está chegando já aos 50 minutos aí de aula. Você quer fazer aquela demonstraçãozinha lá para... Faço. Eu só queria mostrar o que acontece se o adversário se alguém negligencia, né, esse controle do centro. Você quer apresentar aí rapidinho? Posso? Quer ver? Então, para a sua apresentação, eu abro o meu Lichess aqui. Espera aí, vou projetar ele. E eu faço bem rapidinho. É bem simples. Enquanto o Hilton abre, eu coloquei novamente o link para recolhimento das horas acadêmicas para os universitários que estão assistindo. A gente é um projeto de extensão dentro da universidade, então a gente recolhe aí para nossa estatística e elaboração dos certificados. Hoje a gente está distribuindo 1 hora acadêmica de extensão. Aparece aí para vocês a projeção que eu fiz, pessoal? Sim. Tá, não, só vou mostrar bem simples o que acontece. Olha, as brancas, elas fazem um lance tradicional, E4, lutando pelo centro, né? Faz de conta que as negras começam a negligenciar isso, e eles fazem um lance tipo A6, que não ajuda em nada, né? Não ajuda a desenvolver peça, o máximo que vai conseguir que a torre venha aqui para A7, mas que não é nada. Daí as brancas continuam desenvolvendo. Eles geralmente fazem esse lance, porque eles têm medo de colocar a peça em jogo, né? Eles abrem ali no cantinho ali para não ter contato, então isso... Daí a gente brinca, né? A gente fala que ele fez a defesa orelhinha, né? O que é a defesa orelhinha? Ele só movimentou aqui no canto que não fez nada, olha. Então, olha bem, as brancas já estão dominando o centro, tá? E aí ela continua, né, com a lógica, ela desenvolve uma peça. Faz de conta que daí as negras resolvem também pensar, também vou desenvolver uma peça, desenvolve o cavalo. Mas como eles não têm o controle do centro, porque se desenvolver peça sem ter o controle do centro é um pouco complicado, porque você fica sujeito a ataques. Aí branca vem e ataca. Pronto. Para onde que esse cavalo vai? Esse cavalo tem que voltar, porque se ele jogar para frente, para qualquer das casas, ele vai ser perdido. Quer ver um exemplo? Daí faz de conta que as negras é daquele princípio assim, retroceder nunca, né? Para qualquer casa que ele venha aqui para frente, ele vai perder o cavalo, porque se ele vier para D4 ou para E5, esse cavalo já captura. Então ele fala, não, mas então eu vou para outra casa, vou vir aqui para o canto, né? Para A6. Eu ataco o cavalo, pronto. Né? O cavalo está perdido. Para qualquer casa que ele vá agora, ele é capturado. Então ele vem, captura. Não satisfeito, né? Agora ele teria que, ele perdeu já uma peça. Ele teria que continuar tentando colocar peões no centro. Faz de conta que ele tenta desenvolver outra peça. Vai se dar mal do mesmo jeito. Olha, eu vou ataco, está tudo protegido. A única forma dele não perder o cavalo é ele recuar o cavalo. Mas, de novo, ele vai lá no princípio do retroceder nunca, né? Então, sei lá, onde que ele pode ir? Vamos ver, faz quanto ele veio aqui para o centro, né? Achando que aqui não vai, sei lá, acontecer nada com ele, né? Eu já posso atacar aqui. Daí, sei lá, o máximo que ele pode é tentar voltar aqui para pelo menos trocar cavalo, mas aí ele perde mais um peão, ok?
Então, numa jogada simples, eu só tentei mostrar o que acontece se a pessoa negligencia essa questão de lutar pelo centro com os peões, né? Ele corre um risco de ser atacado. É lógico aqui que as negras jogaram de uma forma, vamos dizer assim, bem como um iniciante talvez pudesse jogar, né? Apenas movimentando as peças sem ter esses cuidados. Então, é importante você sempre lutar pelo centro, né? E lutar pelo centro também com os peões, não somente a distância, né, com as peças. Eu, pelo menos, eu gosto muito assim. Eu luto pelo centro com os peões e coloco as peças também ali para ajudar, tá? Não sei, espero que tenha ficado claro para vocês. Mostrei um exemplo simples, né? Esse aqui é um jogo no qual as negras vão passar muito aperto agora, né? Elas estão com uma peça a menos, né? E um peão a menos. Né? Isso aqui já é uma vantagem bem decisiva para as brancas. Né? As brancas só perdem aqui agora se elas cometerem erros graves agora aqui. Tá ok? Então, foi isso assim que eu tentei mostrar. O que pode acontecer. Tá? Não sei, ficou... Ajudou? Bacana. Claro, Muito bom. Claro, a explicação, ótimo. Foi muito bom. Né? Porque eu vejo isso acontecer. Quando você joga com o iniciante, muitas vezes ele vai fazendo lances assim, né? A gente brinca, né? Defesa orelhinha, né? Abre ali, você olha assim, mas isso não ajuda em nada. Então, eu vou tomando conta do centro, ver se ele me der a oportunidade, eu aproveito. E isso já aconteceu em jogo comigo, de ganhar, às vezes, não os 2 cavalos, como eu fiz assim, né? Mas de ganhar um cavalo logo na abertura, já aconteceu várias vezes. Ok? Era isso que eu queria mostrar. Você está correto, Vitor. Existem muitas aberturas que possuem armadilhas, né? Então, se a pessoa não tem um conhecimento mínimo do que ela deve fazer na abertura, lembrando que, por exemplo, ao executar o primeiro lance, eu tenho que escolher um entre 20 possíveis. E se, por exemplo, no primeiro lance, eu jogo o lance E3, por exemplo, só citando, né? E3 ou E4, eu passo a ter, no meu próximo lance, eu vou ter que escolher um entre 30 possíveis. Então, é muito interessante, é muito necessário você ter essa noção da abertura, né? O que fazer, onde posicionar as peças, como desenvolver corretamente, não perder tempo na abertura, né? Todos esses princípios, esses conceitos básicos, porque senão a derrota também pode vir muito rápido. Só uma curiosidade, eu queria saber quantas aberturas existem, né? Eu digitei isso no Google, eu não sabia, 1.327 catalogadas, né? Quer dizer, é impossível, então, alguém conhecer todas as aberturas e todas as formas de defesa que existem, que já são estudadas, tudo. Os Magnus Calce, né? Oi? Temos o Magnus, né? Será que até esses grandes mestres conhecem todas? Eu acho difícil, viu? Eu assustei com o número. Uma coisa que o Magnus é forte é que ele consegue migrar de aberturas, entre aberturas, com muita facilidade, né? Tem essa qualidade. Então, sempre quando eu jogo com alguém e o cara joga uma abertura diferente que eu não conheço, eu me baseio nos princípios. Falei, bom, deixa eu lutar pelo centro, para desenvolver minhas peças. Eu me baseio nos princípios daí, né? A não ser que ela... É porque algo que eu acredito que todos os que jogam têm, nós também temos os nossos lances preferenciais, as nossas aberturas, né? Que nós gostamos muito. Nosso repertório. Repertório de aberturas e de defesas. Mas aí o que a gente aconselha muito para os iniciantes é que não precisa, no início, você querer ter muitas aberturas. No início, estude bem uma abertura e boas defesas, né? Para E4 e D4, que daí você, para jogar no nível iniciante, está ótimo. Isso, né? O que seria defesas para E4 e D4? É porque os lances mais comuns na abertura ou são E4, né? Ou é D4. Esses são os 2 lances que eu diria que a grande maioria das aberturas utilizam, né? Alguns utilizam também o C4, tá? Que aí cai para a inglesa, ok? Mas, então você tem que ter uma boa defesa para D4, uma boa defesa para E4 e uma boa abertura que você gosta. Garotada, tendo isso, já dá para ter boas ideias de como fazer as coisas. Ok? Dúvidas? Eu queria saber qual foi o susto que a Letzlane tomou que botou um meu Deus ali.
Foi com o número de aberturas. Não, mas é aberturas e defesas, né? Eu cataloguei, tá assim, aberturas e defesas. Tem 1.327 catalogadas, né? Eu também não conhecia esse número, não. É um número muito grande. Mas, Letzlane, então eu espero que você esteja sentada, porque ele usou uma expressão muito clara aí. São as que são catalogadas, porque existem muitas que, por exemplo, jogar A4 numa abertura, por exemplo, ninguém joga, então eles não catalogam algumas das aberturas, que elas não fazem sentido para o xadrez. Então, o número é mais ou menos astronômico, tá? De aberturas, só que eles só catalogaram aquelas principais que têm sentido e que são realmente jogadas ou aplicadas de alguma forma. Então, assim, o número é isso aí, é vezes 10 elevado a não sei quanto. Não basta saber só as aberturas, né? Tem as variantes também. Dentro das aberturas ainda, que são infinitas. Para calcular isso aí, só o Olavo, o matemático do grupo. Pois é, e eu já pergunto de cara. Eu sou físico. Sabe me dizer qual a abertura que tem o maior número de variantes? Depois eu queria ver quem vai pesquisar isso e trazer para a gente. Não responde não, pessoal. Tem uns aí que já sabem na ponta da língua. Tô lendo o Hilton rindo ali, o Enzo sei que sabe, o Olavo sabe. Eu jogo muito. A abertura que tem mais variantes? Eu jogo muito, principalmente de negras. Mas depois vocês vão pesquisar e trazer para a próxima aula. Vou deixar no ar aí. Eu ia fazer um chute aqui agora. Pode fazer? Rima com parmegiana. Não, deixa a galera voltar com as respostas que encontraram para a gente dinamizar na nossa... Rima com parmegiana? Não, calma aí. Esse povo italiano sabe tudo, né, moço? Era que eu estava pensando, então. Pois é, então deixa o pessoal pesquisar aí e trazer para a gente depois. Ou se alguém aí dos alunos quiser dar um palpite, porque os professores todos já sabem, já vi que sabem. Bem, parabéns aí a todos os envolvidos na aula de hoje, foi bacana. Está chegando o nosso tempo aí. A gente vai ter outras oportunidades para falarmos mais. Próxima semana a gente continua, talvez falando dessa abertura já anunciada aí, ó, a Alexandre chutou aí no chat, aí a gente pode especificar sobre ela. Tiro de meta, ela errou o alvo. Ela acertou o país, mas errou a abertura. Não, só foi porque rima com parmegiana. Mas tem outra que rima com parmegiana. Você acertou o país. Mas aí, Daicos, o nome teria que ser defesa em vez de abertura? Tem ela de brancas e tem ela de negras, né? Tem sistema, né? A gente uma defesa. A defesa é que tem maior, você tem razão. A defesa é o maior número de variantes quando você joga essa defesa. Mas a negra está praticando uma abertura também, né? Ela está abrindo o seu jogo. Mas assim, chamaria de defesa. Só que existe ela de brancas, né? A gente não pode esquecer disso. Tem ela tanto de negras quanto de brancas. Eu não sei se você conhece ela de brancas. O Luan colocou aí uma dúvida. Se brancas é... Se esse movimento aí é ruim. 4, olha aí, ó. É 4? Ah, tá. Assim. Aí brancas D4, já fazendo... Ô Luan, não é errado, mas ele quebra um dos princípios lá, porque, ó, pensa comigo, é 4. Aí as negras jogam em 5. Se você jogar D4, as negras vão capturar o peão em D4 e você vai ter que capturar de dama. E vai trazer a dama muito cedo. Lembra do princípio de desenvolvimento gradual das peças? Começando pelas peças as peças menores. Repete os movimentos aí que eu faço. Embora exista... E4, embora D4, exista essa abertura, E4, né? D4, E5, E4, E5, E5 e D4. D4. Se eu sou de negros aqui, eu capturo. Aí você vai ter que capturar de dama. Ou então vai acabar... Não necessariamente. Não necessariamente. Exatamente. Você não é obrigado a capturar. Então, essa abertura é a abertura central, que a gente chama de abertura dos peões do centro. Você pode tanto avançar o peão de E, como o cavalo, como jogou aí, existem várias variantes para ela também. Mas você não é obrigado a capturar ela agora, não. E a teoria dela aí é justamente ganhar dinâmica. Você, é uma espécie de quase um gambito, onde você ganha dinamismo, você ganha agilidade e atividade das peças. Mas é uma abertura não das comuns, tá? Que vocês estão aprendendo agora.
né? Que vocês vão ver primeiro as aberturas centrais e tal. É uma abertura interessante, mas ela já é uma abertura bem mais técnica. O cara tem que entender um pouco aí. Fica mais difícil de jogar, né? Tem que ter uma técnica já para fazer isso. Mais alguma intervenção, gente? Ótimas as intervenções. Mas igual o Enzo falou, se você capturar de dama, ô Enzo, mas eu concordo contigo, se realmente você já imediatamente recapturar de dama, você está colocando sua dama muito rápida no centro do tabuleiro e passivo de ataque. E o Carlos quer fazer uma pergunta aí. Luan, quer fazer uma pergunta? Diga aí, Luan. Carlos levantou a mão. Eu agora, eu queria saber o que vocês fariam para as pretas? Defenderia a casa do peão com outro peão? Ué, se eu fosse... Bom lance seria cavalo, né? Defendendo o peão. Eu capturaria. Não, de quem que joga agora? É pretas, né? Negra já. Agora? Ué. Você pode desenvolver peça, pode continuar, porque se você desenvolver o cavalo, não vai adiantar, porque ele vai poder capturar do mesmo jeito, entendeu? Porque são duas, né? E se você... O ideal, o recomendado é não se apegar a esse peão, deixar ele ser capturado. Exato, concordo com o Enzo. Porque você pode tentar se segurar nesse peão com C5, só que não é muito bom pro jogo das negras. Eu já começaria aqui, eu já desenvolveria aqui, né? Eu acho que o lance aí é B4, eu acho. B4 aqui, já questionando aqui. Você está com o negócio de analisar aí, ô Hilton? Qual é a sugestão? Volta 2 lances aí e vê qual é a sugestão do é o lance que o Hilton fez. Ó. Eu aqui ia desenvolver minhas peças, naturalmente, eu não ia esquentar. Não. A sugestão para as negras antes, seu Hilton. Antes? Antes, aí. Aí vai. Jogou cavalo. Não é pegada ao peão, ela é tentar proteger até a morte. Olha lá, desenvolver bispo dando cheque, olha só. Porque tem que tampar de bispo, não dá para tampar com peão de C, ó. Engraçado. Eu já ia capturar de dama, mas ele aconselha... tá, entendi. É porque e agora defende, ó. Não, mas aqui... Vamos só ver o que o computador... Não necessariamente tem que ser essa jogada aí. Essa é uma linha, né? Mas não necessariamente esse seja o melhor lance. Por stock fish aí Bom, enfim. O computador joga num nível que às vezes a gente mesmo não entende o porquê, né? É outra coisa, é outro mundo. Tá. Mas eu também não entraria tanto nessa linha aqui, não, mas... Pois é o que eu falei, tem que ter um entendimento mais profundo aí. Tecnicamente, já a abertura, a pergunta do Luan foi interessante, né? Luan trouxe aí essa posição, mas, assim, tecnicamente você tem que ter um conhecimento muito grande para jogar esse D4 aí. Obrigado, senhor. Bem, vamos encerrando, gente. Vamos, já deu o tempo. Temos o nosso tempo e na próxima semana a gente continua de onde a gente parou. Isso. Falou então dos princípios, aí a gente já elege uma abertura para ser explorada na próxima. E já estou pensando que numa aula bônus em que a gente coloca as armadilhas na abertura. Depois a gente estudar algumas. A gente fez uma aula sobre armadilhas. A gente já tem publicado uma aula de abertura, de armadilhas na abertura. A gente pode encerrar essa nossa série de princípios de aberturas e aberturas com mais armadilhas. Então, queria agradecer a presença de todos. E hoje ainda a gente sobe essa aula. Colocar lá o link para a maratona do Xadrez do Zero, para quem ainda não jogou. Quem não sabe jogar e para acompanhar nossas próximas aulas. É isso. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Até o futuro, gente. Likes por participar. Obrigado a vocês pela oportunidade. Kleber também estava aí. Kleber, abração a todos. Todos participaram. É isso. Até a próxima semana. Pessoal. Boa noite. Boa noite. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no nosso canal. Nos siga nas redes sociais. Entre no nosso clube de xadrez. Curta, comente e compartilhe.